movimento oscilatório é um movimento harmônico simples. Então, ó, o movimento harmônico simples, o MHS, é um movimento oscilatório. Então, aqui, ó, ele é um movimento oscilatório. Certo? Mas nem todo movimento oscilatório é um movimento harmônico simples. Porque tem regra para ser um movimento harmônico simples. Primeira regra: condições mínimas e necessárias para que a gente tenha um movimento harmônico simples. Então, ó, condições para que o movimento seja harmônico simples. Primeiro passo: essas condições que nós vamos ver aqui é sempre assim. Por exemplo, a força que realizará trabalho para que ocorra esse movimento harmônico simples, essa força que realizará o trabalho, que eu vou chamar de força F, ela tem que ter essa cara aqui, ó. Ela será uma constante multiplicado por um deslocamento, e esse deslocamento eu vou chamar de x, vou chamar de d, chamar de d, né? Vezes um deslocamento. Só que esse deslocamento ele tem que ser um deslocamento em linha reta. Ah, professor, mas eu sei que no movimento harmônico simples tem o pêndulo simples. Então, ó, essa minha força, ela só vai dizer se o movimento é harmônico simples, ou seja, se é MHS, se ela tiver essa carga. Vai ser uma constante vezes um deslocamento em linha reta. Se não for em linha reta, não é um movimento harmônico simples. Esse movimento harmônico simples, esse movimento harmônico simples, que a gente, a partir de agora, vai chamar sempre de MHS, esse movimento harmônico simples, ele vai ser desenrolado da seguinte forma. Por exemplo, esse movimento harmônico simples, ele vai coincidir com o movimento, circular e uniforme. Para os mais íntimos, MCU. O MCU, Clarice, tem quantas acelerações? Centrípeta. E só. Porque se fosse MCU, movimento circular uniformemente variado, aí teria uma componente centrípeta e teria uma componente tangencial, né? Então aqui, o movimento harmônico simples coincidirá com quem? Com o movimento circular e uniforme, certo? A primeira coisa que você tem que saber: qual é a cara da força que realiza trabalho para que aqui seja um movimento harmônico simples? Ó, essa força que realizará trabalho, vou pegar ela daqui, ó, realizar trabalho, né? Ela realizando trabalho, ela é a força que realizará trabalho. Só que essa força, nem sempre só porque ela realiza trabalho, ela é uma força que vai produzir um movimento harmônico simples. Essa força para produzir um movimento harmônico simples, ela tem que ser, ó, igual a uma constante vezes um deslocamento. Só que esse deslocamento tem que ser em linha reta, certo? Preste atenção. Por exemplo, o movimento harmônico simples, por coincidir com o movimento circular uniforme, e o movimento circular uniforme, somente o movimento circular uniforme tem período e tem frequência. Movimento circular uniformemente variado tem período e tem frequência? Não tem. Porque a primeira volta eu vou fazer um determinado intervalo de tempo. A segunda, como já variou a velocidade, ou ela vai ser mais lenta ou ela vai ser mais rápida. Então, como é que uma coisa será periódica? Terá
tem frequência que você tem. Ah, então peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Esse período vamos chamar de tesão, viu? E a frequência vamos chamar de F. Pronto. Então quer dizer que se o movimento harmônico simples coincide com o movimento circular uniforme, ele também tem um período e uma frequência. Sim. Mas cuidado. A aceleração do movimento circular uniforme só tem uma componente da aceleração. É a componente centrípeta. E essa componente centrípeta que você já estudou um dia, agora vou chamar ela de ACP. Esse ACP, que é a componente da aceleração centrípeta, ela é constante. Porém, a aceleração em linha reta tangencial do movimento harmônico simples, ela é variável. Então é um movimento que de simples só tem o nome. Não é nada simples, não é nada simples. É o movimento mais complexo que a gente pode ver no ensino médio. Então vamos devagar, né? Não se assuste não, porque aqui eu só estou explicando para você não ter erro. A primeira coisa que nós vamos estudar no movimento harmônico simples é o movimento massa, o movimento do corpo massa móvel. Por exemplo, nós vamos ter um sistema, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos começar com o sistema massa móvel. Teremos o sistema massa mola. Esse sistema massa mola é um sistema, vou desenhar ele aqui, onde aqui eu vou ter uma superfície e nessa superfície, ó, eu vou colocar uma mola. Coloquei uma mola, né? E essa mola está, ó, acoplada, vinculada a um bloco. Esse bloco eu vou dizer que tem uma massa M. E se aqui é uma mola, toda mola que se preze tem uma constante K. Essa constante K representa o que, Clarice? Do sistema massa-mola. Vou desenhar aqui para você ver que aqui é uma parede, uma superfície. A constante de deformação. É a constante de deformação, não. É a constante que vai dizer o quanto essa mola pode ser dura ou não. Ou molenga. Tem umas molas bem molengas e uma mola de carro, suspensão de carro, bem dura. Então, eu tenho que ver, ó, o K representa a dureza. E como é que eu faço? Enquanto eu estiver aqui no sistema massa-mola, se eu pegar esse bloco e esticar ele para cá, o que é que vai acontecer? A mola vai puxar ele para lá de novo, né? Então esse bloco, se eu botar ele nessa posição, essa mola vai esticar, elongar e vai tentar trazer o bloco para cá de novo. E se vier com muita velocidade, esse bloco pode passar, ó. Ele pode passar e alcançar essa posição. Então presta atenção. Se eu pegar esse bloco, tirar aqui dessa posição, essa posição eu vou chamar de zero, de O, né? Aqui é a origem. E essa origem representa o quê? Representa o equilíbrio. Então a mola, aqui nessa posição, ela não está sofrendo força elástica. Nem para lá de compressão e nem para cá de elongação. Ela está na posição de equilíbrio, relaxada, em repouso. A partir do momento que eu, agente externo, faço isso para cá, a mola estica. E na hora que a mola esticar, vai ter força elástica. A força elástica é calculada como? A força elástica é calculada como sendo a constante K vezes a elongação da mola ou a deformação da mola. Preste atenção. Que deformação é essa? Bom, se aqui é a origem, é como se fosse um plano cartesiano. Para lá eu vou andar no eixo X. Então daqui para cá eu posso ter deslocado um deslocamento X. Aí ele vem, ó, e passa direto. Por quê? Porque aqui vai passar a agir, ó, uma força elástica. Aí o que é que vai acontecer? Quando ele chegar na posição de equilíbrio, aquela força elástica cessa. E aí, se passar a água dela,
essa força elástica vai tentar trazer o bloco para cá. Essa força elástica, por ser um vetor, né, ela carrega consigo um sinal de menos. Só que aquele sinal de menos não é para tu colocar na tua conta, para tu resolver a questão. Se tu colocar, tu vai errar. Aquele sinal de menos significa que a força elástica é uma força restauradora. O que é ser uma força restauradora? A força restauradora, ela é uma força que tende a restaurar a posição do bloco para a posição de equilíbrio. Se ela estiver para lá, ela puxa para o centro. Se ela passou, ela vai para lá. Ela sempre tende a fazer o quê? A retomar a posição de equilíbrio, a restaurar o ponto de equilíbrio. Moral da história: a força elástica no movimento harmônico simples representa uma força restauradora. É ela quem realiza o trabalho? É. Ah, verdade. Porque aqui, ó, Clarice, tem mais forças. Se eu pegar essa força elástica, eu vou colocar aqui. Quais são as forças que estão agindo nesse bloco? Tem a força elástica, tem o peso desse bloco, porque tem massa M. E para aqui, para cima, tem o quê? Tem a força normal. A força normal, ela nunca realiza trabalho. Por quê? Porque como é que eu calculava, desde o ano passado, que a gente estava assistindo as aulas, como era a definição de trabalho? Aí eu pegava e dizia, é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de um ângulo. Só que a força normal está formando quanto? A trajetória do corpo? Noventinha. Então ela realiza trabalho? Não. A força normal nunca realiza trabalho, com apenas uma exceção, se tu estiver no elevador. Então, ó, se tu vê a força normal, a primeira coisa que tu tem que se perguntar é: eu estou no elevador? Não, então ela nunca realiza trabalho. A força peso está apontando para baixo, mas o bloco não está indo naquele sentido? Está formando quantos graus aqui? Ó? E quem é o cosseno de 90? Zero. Então, ó, o cosseno de 90 graus ou o cosseno de 270 graus é quanto? Zero. Então, quem estiver formando 90 graus com a velocidade, ou seja, com a trajetória, não estará realizando trabalho. Força normal está realizando trabalho? Não. Força peso está realizando trabalho? Não. Só tem uma força que está realizando trabalho. Quem? A força elástica. Aquela força elástica, que é a única força que está realizando trabalho, ela tem essa cara, é uma constante, vezes um deslocamento em linha reta? Sim. Quem é a constante? É a própria constante da mola, K. E quem é o deslocamento em linha reta? X. Só essa força que realiza trabalho? Só. Ela tem aquela cara? Tem. Prazer. Eu sou o movimento harmônico simples. E o sistema massa-mola, ele já é o mais simplificado possível do sistema, né, do movimento harmônico simples. Ele já tem uma cara correta, tá bom? Caiu aí? Então vamos lá, né? Até aí tudo tranquilo? Então, ó, vem ali, força-peso realiza trabalho? Não. O trabalho realizado por a força-peso é quanto? Zero. Por quê? Porque está formando 90 graus ou 270. Quem é o trabalho realizado pela força normal? A força normal nunca realiza trabalho, só no elevador. Mas qual é a força que de fato jamais, nunca na vida realizaria o trabalho? Qualquer força centrípeta não realiza trabalho. Então, por exemplo, trabalho realizado pela força centrípeta, ela é sempre, esse trabalho realizado é sempre nulo. O problema é quem está fazendo papel de força centrípeta, porque a força centrípeta, de fato, ela não existe. Ela é a resultante das forças que apontam ou têm sentido oposto ao centro. Por que uma força centrípeta jamais realiza trabalho? Preste atenção. Conhecimento que você precisa saber.
vai formar